Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante. Eu vou fazer a previsão aí. Começou com o céu marcado, né? Com desafios ali, né? Com quadratura mais desafiantes dos signos fixos, né? Então a gente tem, por exemplo, Sol em quadratura com Marte, né? Então muita energia física, embates também, rispidez. O que que a gente tem aqui? Cortes, rupturas. No caso, a gente pode se sentir um pouco mais irritado, agressivo, com embates ali, né? De um Sol taurino quadrando aí com Marte em Leão, tá bom? Então é muita força de signo fixo. Então, quando a gente vê esse céu astrológico marcado numa alunação, no início de Touro, a gente vai finalizar com uma lua cheia em Escorpião. Então, como a gente tem esse céu quadrado dos dois regentes aí de Escorpião, que, por exemplo, Marte é regente de Escorpião, e a gente tem também Plutão também quadrando esse Sol, então, basicamente, a gente está falando de Escorpião aqui, muito forte, energia muito forte de Escorpião e dos signos fixos. Então, a gente está teimando num determinado caminho, a gente precisa soltar. É como se a gente tivesse muito condensado, engessado ali e precisa desconstruir tudo isso. Então, se não for realmente uma energia de Plutão com Marte ali, porque Marte corta e Plutão ele finaliza. Se não tiver essas energias aí forçando, a gente não toma atitude. Então, é como se a energia, é como se o mundo precisasse de uma reestruturação, né? Então, a gente precisa ter o lado do desapego, do término, o que precisa terminar na sua vida, né? O que a gente precisa lutar também, né? Então a gente quer, por exemplo, manter uma situação insustentável, aí chega Plutão, chega Marte, corta. Então por isso que tem esse desafio no céu, né? Então a gente fica falando, tudo bem, pode desencadear problemas maiores, como embates, lutas, guerras, pode, mas a gente também tem saídas também no céu astrológico justamente com Marte, tá? Então, olhando aqui o céu astrológico, a gente tem desafio sim, tanto no macro, né, quanto no micro, né? Dessas partes que nós temos aí um temperamento um pouco agressivo, irritado. Mas por quê? Qual tipo de confusão, qual tipo de embate que você está tentando manter? É por uma boa causa? Então, por exemplo, algum término que você insiste, né, em continuar uma coisa insustentável. Então, automaticamente os céus nos forçam a renascer. Porque, como eu já falei, a gente vai ter uma lua cheia em Escorpião, né, uma lua da cura, e a gente teve um início aí dessa lunação, dessa lua nova em Touro. Então aqui a gente pode ter aí um embate relacionado aí a confusões, né? Mas muita disposição também física, né? Com uma certa agressividade. E o lado positivo também. Por que está quadrando? Porque o Sol taurino é um Sol mais harmônico, mais parado, ele mantém como já está. E Marte já coloca gás e lenha nessa fogueira. Então, com Marte em Leão, é como se nós tivéssemos que buscar a nossa autenticidade, tá? Falando também desse Sol quadrado com Plutão, o que a gente tem? A gente pode ter atitudes radicais demais, né? Então, por exemplo, o que precisa morrer na sua vida? O que nós temos aí como regentes de embate, por exemplo, de Marte quadrado aí com Plutão? O que precisa terminar? Seja algum ciclo da minha carreira, por exemplo, algum término insustentável, por exemplo, de algum tipo de abuso que eu fico tolerando. Então, assim, às vezes a pessoa tem um relacionamento abusivo que acaba ficando confortável, né? Então a gente tem um Sol taurino que quer manter as coisas como estão. E a pessoa tem medo do término, seja de emprego, seja de relacionamento, seja que algo acaba um ciclo, né? Então a pessoa fica tentando segurar aquilo, segurar aquela coisa que foi ao longo da vida, então amedronta muito, né? Então acaba dando essa configuração de medo, mas é aquilo que tem que ir, né? Uma folha cai de uma árvore para poder nascer outra. Então a gente precisa de ter os términos, né?
Então, sempre quando tem Plutão e Marte em jogo, por exemplo, é bom se a pessoa, por exemplo, precisa passar por uma cirurgia, né? Se precisa, até por questões de urgência, tá? Quando a gente fala de Plutão, de Marte, por exemplo, né? Ou algum projeto que você esperava muito, acaba não dando em nada. Então, aqui esse Sol com Plutão, a gente tem todo esse lado, né, que nós damos foco, damos luz a este assunto, e Plutão corta por algum motivo. Seja, como eu já falei, seja de término ou precisa renascer algo. Algo não está trazendo uma evolução necessária para que você evolua. Então, esse embate que a gente tem aí de Touro é porque a gente quer permanecer como estamos. A gente quer ficar na zona de conforto. Então, o desconfortável, que é o Escorpião, desses dois regentes de Marte e Plutão, o desconfortável vai te trazer aí como que você passe por uma crise, por alguma situação positiva, porque Plutão, Escorpião e Marte, ele é o Escorpião por si só, já é o signo da morte e transformação. Então, sai alguma coisa de cena e já entra outra coisa em cena. Mas, claro, não é de maneira tranquila, porque a gente tem embates no céu astrológico com esses planetas, Plutão, Marte, Sol. Então, atinge a gente em cheio, seja no ego, seja na nossa maneira de ser, seja na nossa autenticidade, acaba ferindo a gente de algum jeito que a gente estava acostumado assim. A gente estava numa forma confortável assim, mas isso não está agregando mais nada. Então, seja em qualquer lugar, na economia, no mundo, as coisas que precisam ser transformadas e mudadas. Se a gente não tem um espetão ali para andar para frente, a gente fica parado. Então, é aonde a atitude marciana da nossa autenticidade com esse Marte Leão que vai nos trazer aí, porque temos saídas ali também com Marte, bons aspectos de saídas com Marte ali, que a gente tem que ter atitude, né? Então, deixar morrer uma situação. O que mais que a gente tem no céu astrológico? Outra coisa, se precisar, por exemplo, migrar alguma coisa, terminar um projeto, que vê que não deu certo, então tem que ter o plano A, B, C e D, tá? Não pode ficar, só tenho isso. Por exemplo, quando a gente está falando de Touro aqui, que está falando sobre finanças, a gente está falando Touro. Touro fala sobre comida, segurança, alimentos, dinheiro. Então a gente tem que ver como nós podemos, por exemplo, ter a criatividade leonina, da nossa autenticidade, do meu talento, da minha atitude para ganhar algo mais, uma renda extra, uma criatividade, um curso, alguma coisa que eu posso aumentar as minhas condições financeiras. Então a gente pode ter através de uma sabedoria, de um curso, de algo que eu tenho como talento, que a gente está falando de leão, talento aqui para poder manter ali e aumentar o meu caixa financeiro, porque a gente tem esse embate, então a gente está acostumado a ficar ali no básico, no acomodado, às vezes por questões financeiras até. A gente está num trabalho que odeia, mas porque ganha bem, prejudica a saúde, prejudica o meu bem-estar, prejudica a minha família, porque eu fico muito tempo fora. Então, até que ponto vale a pena o dinheiro em detrimento de uma alegria de viver, de algo que você possa. Leão também rege a parte dos filhos, tá? Então a gente tem assim, até que ponto vale a pena eu ficar totalmente alienado ao meu trabalho por contas de finanças, porque eu ganho bem, mas sou praticamente escrava do meu trabalho. Um exemplo, tá, gente? Aí vocês encaixam na vida de vocês aí. Até que ponto vale a pena eu ficar sofrendo por uma situação? Né? Então, às vezes, eu não dou atenção para o meu filho, eu não posso brincar, eu não tenho tempo, eu estou cansada, eu tenho que trabalhar. Então, até que ponto vale a pena o lado diversão, que a casa 5, leão no caso, né, que eu estou falando da energia leonina, até que ponto vale a pena a minha criação, o meu talento, o meu dom, meus filhos, minha alegria de viver, porque Leão fala sobre a alegria de viver e o colorido da vida, em detrimento do dinheiro, em detrimento da minha carreira. Então, nada é por acaso. Se o céu astrológico, se Plutão está quadrando Marte,
Se Plutão está quadrando o Sol, algo vai ser transformado, quer queira, quer não. Com Plutão não tem choro nem vela, tá? Marte corta e Plutão finaliza. Então não vai ter jeito. O que tem que ser terminado vai ser terminado, tá? O que mais que a gente tem? Isso eu digo também relacionado a talentos, trabalho, aquilo que você demonstra, né? Quando a gente fala disso, que a gente vibra, que a gente demonstra, que a gente vive dessa forma. A gente também tem essa conjunção com Lua e Urano, né? Então, sentimentos, por exemplo, repentinos, né? Então, a gente tem, por exemplo, coisas de impulso, o imprevisível também. A gente vai estar muito criativo também, intuitivo, mas pode ter algum rompimento brusco, seja relacionamentos, seja problema aí também de tendências de estafa, né? Problemas circulatórios também, isso para a nossa saúde, né? Indica, mas algum tipo de rompimento. Então não tá flores realmente. A gente tem a Lua com Urano ali fazendo esse aspecto de conjunção. A gente tem planetas importantíssimos nos signos fixos, ou seja, são energias que estão há muito tempo consolidadas. E aí a gente já fica preocupado com as coisas de agressividade, sobre guerra, só que e a nós? O que nós precisamos aí eliminar, mudar, transformar, tá bom? Então, realmente, quando tem Escorpião na jogada, Plutão, Marte, não tem jeito, tá? Temos saídas interessantes aí, Vênus com Marte, tá? Então, esses casa muito bem, tá? De toda forma, é muito bom para você ter saídas ali financeiras, tá? Porque Marte com Vênus é excelente, atitudes e saídas interessantes. Então, se tivesse o céu astrológico totalmente quadrado sem saída, é uma coisa, mas a gente tem saída. Então, sempre na astrologia, quando a gente tira a mapa astral de alguém ou de uma situação, a gente vai ver os elementos ali negativos. Mas espera, qual é a solução? Qual é a saída? Eu tenho essa saída. Eu tenho a saída com a Vênus, com diplomacia, com amor, com a arte, com talento, com a Vênus, né? Então eu tô ali naquela parte mais assim, calma, vai dar certo. Tem que ter o lado amoroso, a negociação, a conversa, na harmonia. Então realmente a gente tem essa saída, tá? Vênus em conjunto também, quando a gente olha com Saturno, né? Então aqui a gente tem ali uma estabilidade também ali, né? Pode ser também que tenha alguns obstáculos e impedimentos, porque Vênus com Saturno dá esse tipo de configuração, mas a gente precisa enxergar para isso, né? Se tem algum obstáculo, se Saturno é porque precisa olhar, né? Então é isso, o céu astrológico não é que tá tudo bem totalmente quadrado e não tem saída, gente. A gente é ser humano, inteligente, a saída é diplomacia e a parcimônia com a Vênus. Saídas interessantes também com Urano. Vênus em sextil com Urano, tá bom? A gente vai ter também essa saída interessante com as amizades, os contatos, bons relacionamentos, pode contar com os amigos, tá? Então é muito interessante esse aspecto. A gente tem também, por exemplo, Vênus em conjunção com Netuno. Aqui a gente pode, por exemplo, às vezes ficar ali no vislumbre, né? Então, na teoria, ali não enxergar as coisas com realidade. Então tem que saber realmente a solução aqui para Plutão, Saturno, Urano em jogo é originalidade. Se você se conectar com a sua verdade e não ter medo das mudanças que vão ocorrer, que já estão ocorrendo no céu, isso já está em andamento, né? Desde quando teve a quadratura aí no final na metade da semana passada começou essa quadratura, a gente já vem sido cutucado para transformar. E tá doendo, não tá fácil. É com choro, é com preocupação, é com insônia, tentando ter ideias criativas, falar, puxa, como eu posso ter uma ideia criativa para fazer isso? Então a gente está sendo cutucado porque não é fácil. Isso vem de muito tempo. Então
essa consolidação dos fixos, é tudo que a gente já vem mantendo ali na zona de conforto ali, taurina, tá? Então chega os dois regentes de escorpião, coloca embate ali na oposição para a gente se mexer. Não vai ter jeito, é como se a gente estivesse sendo jogado no mar e a gente tem que achar aí um bote salva-vidas, um pedaço de tronco, um pedaço de madeira, tentar se salvar através de saídas originais de Urano, por exemplo, e da Vênus, que a gente tem esses auxílios aí com originalidade, com parcimônia, com harmonia. Respira, calma, pensamento positivo, contatos. Você pode ter contatos com pessoas ali, ter o jogo de cintura da Vênus, toda essa parte relacionada à criatividade, tá? Então nós temos saídas interessantíssimas aí. A gente tem aí maravilhosamente um trígono, Marte com Saturno, por exemplo. Olha que interessante, Marte com Saturno. Então aqui está muito interessante para uma determinação, tá? Uma capacidade de trabalho, ali uma resistência, né? Então ali você saber aquilo que você quer, tomar atitudes práticas e precisas ali, né? Então é uma resistência física que nós temos ali, inesgotável. Se ouvir inúmeros nãos, por exemplo, vagas de emprego, eu ouço não, não, não. Uma hora vai vir o sim. Resiliência, né? Se, poxa, quero passar na prova, vou estudar, não consegui, vai de novo. Alguma coisa que você quer muito, poxa, não deu certo agora, mas vai dar certo. Então a gente tem essa tenacidade aí de Marte com Saturno em trígono, que faz com que a gente não fique ali, tipo, choramingando, né? Se tem algum tipo de perda, seja em qualquer coisa que é substituído ou um corte que aconteceu na nossa vida, a gente ter aí as forças e a resistência inesgotável de vitalidade para ir para cima de novo, com embate, com força, e de novo, e de novo. Saturno nos ensina que Saturno é um planeta kármico. Saturno nos ensina a cair e levantar, tipo, de novo, de novo. Saturno é o Cronos, ele é o grande professor que ele quer a excelência, ele não quer amadores. Então, se ele acha que você não está pronto, de novo, e de novo, não, de novo. Chega uma hora que você fica tão de novo que você se torna excelente, de tantas quedas, de tantos nãos, de tantos bloqueios e obstáculos, porque quando a gente fala de Saturno, fala sobre bloqueios e obstáculos, você consegue passar pela lição dura de Saturno, tá? Mas aqui está em bom aspecto, Marte em trígono com Saturno como saídas sólidas e palpáveis, tá bom? Outro aspecto também muito bonito aqui, Netuno. Então, gente, o céu astrológico, o pessoal fala muito, ai, o céu tá quadrado, ai, tudo bem, coisas mais pesadas do céu, mas temos saídas com Netuno, por exemplo, com um lado psíquico, com um lado de motivação, por exemplo, a parte que você tem relacionado a curas, a fé, porque Marte, Netuno, então a gente tem Marte e Netuno, então atitudes ali da fé, da oração, do invisível, do intangível. Então Netuno também está auxiliando, então não existe o céu, em nenhum momento a gente vai ter o céu completamente fechado, vamos ter saídas boas, tá bom? Então Netuno a gente fala sobre fé, sobre oração, sobre uma meditação, sobre tudo que é energia psíquica. Então, se você quer se conectar a algo que te ajude, seja banhos que você quer tomar, acender a sua vela, fazer qualquer tipo de ritual aí de energias positivas, vai ser maravilhoso. Então, de acordo com a sua crença, esse Netuno vem auxiliar relacionado ao intangível, energético e da fé. Tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Ah, eu já tinha falado desse céu aí relacionado à nossa carreira. Pode acontecer bastante mudanças daqui para frente. Não precisa ter bola de cristal para saber que o mundo está mudando, a tecnologia está chegando. Então a gente tem que se preparar para as grandes mudanças daqui para frente, relacionado à carreira, tá bom?
Eu já falei muito sobre esse término, finalização. O que mais que a gente tem aqui? Então, aqui só não pode viajar, tá? Que a gente também tem, por exemplo, conceitos errados, por exemplo, a gente ficar, porque a gente tem aqui uma conjunção de Netuno com Saturno, então a gente tem que ter os pés no chão, tá? Aquilo que a gente quer fazer ali, usar o lado saturnino, concreto, sólido, tá bom? Para que a gente não viaje na maionese. O que mais que a gente tem aqui? Ótimas saídas com Urano. O que mais? A gente tem saídas com Netuno, saídas com a Vênus, tá bom? E aí, como se não bastasse, gente, olha, por esse céu que me ilumina. Eu não sou taróloga, né? Quem é taróloga é a minha irmã. Depois eu vou deixar o contato dela aqui. Ela tem um canal no YouTube, canal grande, ela faz live ao vivo ali, tira o tarô ao vivo ali na tela, tá? Um preço super bacana. Só que aí eu sou astróloga, no caso, eu tiro o mapa astral e eu resolvi fazer o energia do momento, né? Aí eu falei, cara, eu vou começar a colocar uma energia do momento aqui no meu mapa, né? Na minha análise aqui semanal, que lembrando que vai até a lua cheia de Escorpião, por esse céu que me ilumina, gente. Eu peguei essa carta 2 vezes, a carta da morte, tá? Então essa carta da morte é uma carta completamente que a gente entende que é Escorpião. Marte, Plutão, a gente tem um corte, a gente tem uma ruptura, a gente tem uma morte e um renascimento, tá bom? Então eu tirei 2 vezes essa carta. Eu tinha embaralhado, peguei uma carta, aí eu falei, não, de novo, aí embaralhei de novo, aí essa carta pulou da minha mão, caiu no chão. Aí na hora que eu virei, deu essa carta de novo, tá? Então, gente, não vai ter jeito, tá? Morte e renascimento, tá? Acaba uma situação e inicia outro ciclo na sua vida. Não tenha medo de Escorpião, não tenha medo da morte. Essa carta que eu não falo da morte, a gente precisa finalizar uma coisa para renascer. Então, às vezes é preciso, muito bom se a pessoa tira uma carta dessa, se a pessoa está doente, se a pessoa precisa terminar alguma coisa, se ela tem algum término de algum ciclo que ela vai reiniciar, né? Ela vai finalizar, vamos supor, ela mora aqui, ela vai encerrar tudo que tem aqui para morar em outro país. Ela tem uma doença grave, encerra um ciclo, acabou, curou, fez a cirurgia, acabou. Isso é maravilhoso. Então, a morte em si é o fechamento. Tanto pode ser morte física, quanto pode ser morte de situação, pode ser também relacionado a alguma coisa de transformação e renascimento. Tá? Escorpião fala também de vida e morte. Então, dependendo do ciclo aí, pode ser também um nascimento. Né? A pessoa está num nível aí, por exemplo, de sofrimento e de repente ela vira o jogo ali e ela está agora no momento de plenitude. Tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Gente, ajuda o canal é novo. Eu tô colocando aqui um cenáriozinho, mas se vocês me ajudarem, eu vou melhorando cada vez mais o cenário. Esses são os meus gnominhos aqui que eu faço, tá bom? E aí eu vou melhorando cada vez mais se vocês me ajudarem aí, tá? Grande beijo para vocês, sucesso, não tenha medo, vai dar certo. Um abraço.